Todo mês eu faço exatamente a mesma coisa. Abro minhas planilhas, olho empresa por empresa, revejo minha tese e só depois disso eu decido aonde eu vou colocar o meu dinheiro. E a verdade é que isso é completamente diferente da forma como a maioria das pessoas investem. A maioria compra porque viu alguém falando no YouTube, compra porque parece barato, compra porque caiu muito ou simplesmente porque está com medo de ficar de fora do que todos já estão falando. Eu já fiz exatamente isso e foi por isso que eu perdi dinheiro durante muito tempo. E hoje, depois de mais de 7 anos investindo, eu tenho uma filosofia muito clara, uma forma de pensar que me ajuda a saber quando comprar, quando não fazer nada e principalmente quando vender. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como eu realmente invisto todos os meses, sem enrolação, sem papo de coach, sem fingir que eu quero acertar tudo. Eu vou te mostrar como eu escolho uma empresa, o que eu olho antes de comprar, por que eu vendo algumas posições e qual foi a maior mudança que me fez finalmente parar de perder dinheiro. Quando eu comecei a investir há mais de 7 anos atrás, eu não tinha nenhuma filosofia. Eu fazia o que a maioria faz no começo. Via uma ação caindo, achava que estava barato. Se caiu 50%, deve ser uma oportunidade. Se todo mundo tá falando dessa empresa, deve ser boa. Se eu comprar agora e subir, eu vou ganhar dinheiro rápido. E se o primo rico comprou, é porque é bom. E é sério, eu fui essa pessoa. E não entendi por que as pessoas que eu assistia vídeos estavam com a carteira sempre verdinha, sempre ganhando, e eu sempre com a carteira no vermelho. O problema é que investir sem uma filosofia é como você dirigir sem ter um mapa. Você pode até acertar uma vez ou outra, mas inevitavelmente você vai acabar se perdendo. Então eu comprava empresas sem entender direito o negócio por trás, outras vezes porque parecia barato olhando apenas por um indicador, e muitas vezes eu segurava empresas ruins por tempo demais, simplesmente também porque eu não queria admitir que eu tinha errado. Eu não sabia exatamente o que tornava uma empresa boa, qual é o preço justo a se pagar por ela, quanto eu deveria investir e principalmente em quais situações eu deveria vender. Com o tempo eu percebi coisas muito importantes. No mercado a gente não basta ter empresas boas, você precisa ter empresas boas compradas num preço certo e está disposto a mudar de ideia quando a tese da empresa muda. Foi aí que minha forma de investir começou a mudar completamente. Hoje a minha filosofia é simples. Eu tento comprar empresas excelentes quando elas estão temporariamente baratas. E eu vendo quando a empresa deixa de ter grandes perspectivas de crescimento, quando a tese muda, ou quando o preço fica exageradamente acima do que ela realmente vale. E eu não compro porque a ação caiu, eu compro porque uma boa empresa caiu e continua sendo uma boa empresa. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas e você vai entender o porquê. Tem empresa que caem porque o mercado está exagerando no pessimismo, mas também existem empresas que caem porque realmente estão piorando. É que você tem que tomar cuidado. É o caso do Banco do Brasil, aonde saiu um relatório esse tempo e o lucro despencou 50%. Esse é o problema. O meu trabalho todo mês é justamente tentar separar uma coisa da outra. Por isso, eu tenho um gerenciamento ativo da minha carteira. Eu não sou aquela pessoa que compra qualquer empresa, segura por 30 anos sem olhar mais nada. E eu sei que muitos canais te mostram que fazer isso é bom, mas para mim, o que eu apliquei e mais me deu retorno foi dessa maneira, sendo aqui 100% sincero com você, né? Todo mês eu reviso as minhas posições, vejo se ainda continuam próximos do meu preço médio que eu paguei e que para mim é um sinal de ainda ter margem para continuar comprando. Porque pode acontecer, por exemplo, um exemplo real de que em um mês PetroRio, uma empresa de petróleo, subiu 70% praticamente. Eu não vendi, mas eu também já não tem mais como eu comprar porque já quase dobrou do valor que eu paguei. Agora, eu vou te mostrar exatamente o meu processo mensal que eu sigo praticamente 5 passos. Meu primeiro passo é revisar o cenário macro. Então, antes de olhar por empresa, eu olho o cenário geral. Como estão os juros, se estão subindo, está caindo, se a economia está desacelerando, notícias sazonais, né, como esses problemas de bloqueio do estreito que a gente passou aí no Irã. Existe algum risco maior vindo, como uma inflação, uma recessão, câmbio ou até mesmo política? Porque existem empresas que são muito afetadas pelo macro. Por exemplo, se o juro sobe muito, empresas endividadas sofrem. Se o consumo enfraquece, as varejistas podem ter lucros menores. Se o dólar disparar, algumas empresas se beneficiam porque importam seus produtos, já outras se prejudicam. Então eu sempre começo a entender o ambiente em que a empresa está inserida. Mas aqui tem uma coisa muito importante também. Eu também não invisto baseado apenas no macro. Eu uso o macro como contexto, porque no final o que realmente importa é a empresa. O segundo passo, rever as minhas teses de investimentos. Depois
Depois disso, vejo se continua com resultados satisfatórios ou apareceu alguma mudança importante, está sendo super precificada, ou seja, subiu muito do nada. E também não fica achando que eu sou um gestor de empresas que fica olhando investimento por investimento, lendo relatórios, indo atrás de números. Muitas das vezes eu faço isso de uma forma passiva. Eu assisto vídeo de pessoas que já fazem esse trabalho por mim. Mas como eu decido o que comprar? Depois de revisar as minhas ações, eu procuro oportunidades. Então aqui é uma das partes mais importantes da minha filosofia. Eu só compro quando existe uma margem de segurança. Margem de segurança significa comprar uma empresa por um preço significativamente menor do que ela realmente vale, porque ninguém consegue acertar tudo. Talvez o cenário piore. Então eu preciso comprar barato o suficiente para ter espaço para errar. E eu uso diferentes formas para analisar isso. Então às vezes eu comparo o preço atual com o lucro que a empresa pode gerar nos próximos anos. Às vezes eu olho múltiplos históricos e às vezes eu faço uma análise de fluxo de caixa, que já é um pouco mais detalhado, mas que também eu já tenho um vídeo ensinando aqui na prática como você pode fazer isso de uma forma tranquila, sem ser especialista e nem perto disso. Então se eu tenho R$1.000 para investir esse mês, eu não pergunto qual empresa eu gosto mais, eu pergunto qual empresa é a melhor combinação de qualidade, crescimento e preço. E muitas das vezes não tem opção para colocar, ainda mais atualmente. Então, ou você deixa em caixa, ou vai comprar de pouco em pouco as que continuam próximos do preço que você já vem pagando. Hoje eu sei que às vezes a melhor opção é esperar uma oportunidade melhor, esperar o mercado enxergar, esperar uma empresa boa ficar mais barata, porque no mercado paciência vale dinheiro, isso é muito importante. Bom, e quando eu vendo? Muita gente sabe comprar, mas pouquíssima gente sabe vender. Eu mesmo durante anos fui muito ruim nisso. Ou eu vendia cedo demais uma empresa boa, ou eu segurava por tempo demais uma empresa ruim. Hoje eu vendo basicamente por 3 motivos. Primeiro, a tese mudou. Se a empresa perdeu as qualidades que me fizeram investir nela, eu vendo. Segundo, apareceu uma oportunidade muito melhor. E se eu tenho uma empresa razoável, mas eu tô vendo uma empresa muito melhor, mais barata ou com maior potencial ali, né? Eu simplesmente troco. Eu uso o dinheiro que estava nela como caixa para investir na outra. E o terceiro, se o preço ficou irracional. Então às vezes acontece do mercado se empolgar demais. A empresa continua boa, mas a ação sobe tanto que já não faz mais sentido o preço dela. Nesses casos eu posso reduzir uma parte ou vender a minha posição. Aqui eu tento ser o mais racional possível, né? Mas às vezes a gente pode errar. E um ponto importante, eu nunca vendo só porque uma ação caiu. Se caiu, eu quero entender o motivo por trás. Se a empresa continua ótima, às vezes a queda pode ser uma grande oportunidade. A maioria das oportunidades aparecem quando as pessoas estão com medo. Você precisa comprar com convicção, não com esperança. Esperança não faz parte da sua estratégia. E a maior lição desses meus 7 anos investindo, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim mesmo quando eu comecei, eu diria: não queira comprar uma ação a qualquer custo, porque foi isso que me fez perder dinheiro por muito tempo. Hoje a paciência, o estudo que eu faço antes de comprar mudou completamente os meus resultados. Assim eu tento aumentar minhas chances comprando boas empresas, esperando preços atrativos, aceitando que eu vou errar alguma vez e protegendo o meu capital. Porque o mais importante não é ganhar muito em um mês, é continuar no jogo durante muito tempo. Então, resumindo, todo mês eu revejo o cenário, revejo minhas teses, procuro empresas de qualidade novas ou as que eu já invisto, compro apenas quando existe uma margem de segurança e vendo quando a tese muda ou quando o preço deixa de fazer sentido. Foi isso que mudou completamente os meus resultados, não porque eu comecei a acertar tudo, mas porque eu finalmente passei a ter uma filosofia clara. E sem uma filosofia você fica refém das emoções, do medo, euforia de mercado. Bom, mas se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade para investir. Se é escolher empresas, saber quando vender, ou um problema de ter paciência, porque eu posso fazer um vídeo aprofundando exatamente sobre sua dúvida. Se você quiser ver mais vídeos sobre como eu realmente analiso empresas, monto minha carteira e penso como investidor, já se inscreve aí no canal, que é exatamente o tipo de conteúdo que eu gostaria de ter encontrado há 7 anos atrás. Uma pessoa sendo mais sincero e realista dos seus erros, dos seus acertos, do que dá errado e do que deu certo. Bom, mas por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.